vou chamar de MD, a demanda nominal de moeda. Eu divido isso aqui pelo nível de preços P. Eu vou ter a demanda real por moeda. Eu vou imaginar que a demanda real por moeda seja uma função, eu vou chamar de L. Então, do nível de renda Y e da taxa de juros. Então, MD para mim é a demanda nominal de moeda. P é o nível de preços da economia. Então, quando eu deflaciono a demanda nominal do nível de preços, eu vou ter a demanda real por moeda. Então, MD sobre P e a demanda real por moeda. O Y a gente já definiu, né, o nível de produto, e também eu já defini a taxa nominal de juros. Então, pela história que eu estou contando aqui, o Y, a ideia do Y é que ele represente aquela parte da demanda por moeda relacionada à função, né, de meio de troca, a ideia de que quanto maior for o nível de produto, mais trocas são realizadas na economia, e quanto mais moedas eu necessitarei. Essa é a influência positiva. E a taxa de juros, ela entra para representar esse papel, né, da moeda enquanto reserva de valor. E desse papel, né, como a moeda, né, não tem rendimento, quanto maior for a taxa de juros, né, isso aumenta o custo de oportunidade de moeda, portanto pode diminuir a quantidade de moeda demandada. Eu vou ter essas duas, eu vou ter uma relação demanda por moeda, vou ter influência dessas duas variáveis. Deixa eu fazer uma, eu vou fazer uma Keynes, né, na teoria geral, dá uma explicação, né, para essa relação negativa, que a gente chama de motivo especulativo. Keynes chama de motivo especulação. Tá? Então, eu vou fazer essa explicação do Keynes. Então, não é a única explicação possível para ter essa relação negativa, mas acho que é uma explicação que, provavelmente, é fácil de passar. Tá? Então, vou passar, né, o restante dessa aula de hoje para falar dessa ideia do Keynes, como que Keynes explica, através do que ele chama de motivo de especulação, essa relação negativa, tá, entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Que eu vou falar então do motivo de especulação. Keynes fala do motivo de especulação. Da demanda por moeda. Bom, para explicar esse motivo de especulação, deixa eu definir vou imaginar, né, que o título dessa economia está sendo um título do tipo renda fixa perpetuidade. Ou seja, em cada período
período de tempo, tá? Ela pague um certo rendimento. Renda fixa. Perpetuidade. E essa perpetuidade, para que ela pague rendimento no CR por período. Eu vou chamar de I, minha taxa de juros, né, por período, né, como já se viu. Eu vou chamar de P, decímetro, o preço desse tipo. Como ela é uma perpetuidade, tem uma relação simples, né, entre essas três variáveis. E assim, quer dizer, como dado que a gente tem uma perpetuidade, o preço do título, PB, vai ser simplesmente o rendimento, né, que ela paga no período, né, dividido pela taxa de juros. Tudo bem isso aqui? Não sei se em algum lugar, em algum momento, vocês já fizeram essa relação, mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho um título, tá? Então em cada período de tempo, ela paga R de rendimento. Tá? Então o que eu quero saber é qual que é o preço, né, que eu decido, qual que é o preço ao qual eu decido comprar esse título hoje. A resposta é, né, eu vou comprar o preço, né, desse título, tá? Ele vai ter que ser igual ao valor presente, né, desse fluxo de rendimentos. Tá? Então é um título que eu compro aqui, tá? Eu pago o PB dele, e depois, em cada período de tempo, tá, ele paga esse rendimento R. Tá? E é uma perpetuidade, ou seja, eu recebo, né, esse título, né, paga esse rendimento, né, para sempre. Ok? Então tá, então eu compro ele aqui, né, pagando PB por ele, tá? E isso me dá direito, né, a ter em cada período de tempo, né, um rendimento que eu chamo de R, tá? Então esse é o tipo de título que eu estou imaginando. Então a questão é, qual que é o preço que eu estou disposto a pagar por esse título hoje? A resposta é, o preço que eu estou disposto a pagar por esse título hoje é o valor presente desse fluxo de rendimentos. Okay? Então o que é o valor presente desse fluxo de rendimentos? O meu primeiro rendimento, tá? Um período depois, aí para esse cara eu trago o valor presente, descontando a taxa de juros I. Tá? O segundo, né, ele está 2 períodos distante. Tá? Então eu trago a valor presente, né, descontando 2 vezes. Tá? Desconto a taxa de juros 1 mais I ao quadrado. Tá? E assim por diante. Bem? Tá? Então esse é o preço que eu estou disposto a pagar pelo título hoje. Tá? Tem uma só um detalhe aqui que eu não estou mencionando, que é o fato que eu estou imaginando que essa taxa de juros, né, ela fique parada, né, em todos esses períodos. Né? Então, se a taxa de juros ficar parada em todos esses períodos, tá, eu sempre vou descontar, né, para trazer para o valor presente, né, a essas taxas. Tudo bem? Bom, e essa soma, né, é igual a isso aqui. Porque, de novo, né, é aquela história de somar
somar uma série geométrica, né? Somar uma PG. Ou seja, se a gente colocar R sobre 1 mais I em evidência, se a gente colocar R sobre 1 mais I em evidência, né? Então eu vou ficar com 1, que é esse primeiro termo, né? Mais 1 sobre 1 mais I, mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado, e assim sucessivamente. Isso de novo é uma série geométrica. Hoje o primeiro termo é esse, cuja razão é 1 sobre 1 mais I. Bem, então de novo, né, aquela expressão diz que essa soma, tá, é o primeiro termo, né, que é 1 dividido por 1 menos a razão. É a soma dos termos de uma PG. Aí, de novo, né, essa soma ela tá bem definida, né, porque a razão dela é entre 0 e 1. Né? Você tem a taxa de juros, tá, que é um valor positivo, 1 sobre 1 mais I é um cara positivo entre 0 e 1. Tá? Então essa soma ela tá bem definida, ela converge. Tá? E ela converge exatamente para esse valor. É o conceito de valor presente. Vocês têm já tiveram esse conceito em algum lugar na vida? Vocês já não tiveram matemática? Vocês têm matemática? No próximo semestre. Quarto semestre? O que demora? A ideia é essa. A ideia é o fluxo de rendimentos desse tipo é dessa forma. Tá? Então, imagine que a gente esteja no período zero, tá? O período zero é hoje. Então, eu estou querendo ver. Então, hoje eu compro esse tipo. Tá? Então, a gente tem essa convenção aqui de representar fluxo dessa maneira. Então, sempre que a gente tem saídas, a gente coloca umas flechinhas para baixo. Tá? Então, a ideia é de que hoje eu estou comprando esse título, tá? Então, eu estou gastando PB para comprar esse título. Tá? No futuro, no período 1, no final do período 1, período 2, assim por diante, tá? Eu vou fazer jus a um certo rendimento que eu chamo de R. Tá? Então, eu estou recebendo esse fluxo. Tá? Então, a convenção nesse caso é colocar flechinhas para cima. Então, sempre que você tem fluxos de entrada, tá? Eu coloco flechinhas para cima. Quando eu tenho fluxo de saída, eu coloco flechinhas para baixo. Bem? Tá. Mas a gente tem esse pequeno problema, né? Que esses valores aqui, tá? Eles estão no futuro. Tá? Então eu compro hoje, depois de um período eu recebo R, passa um período eu recebo mais R e assim por diante. Tá? Quando eu falo período, eu não estou especificando aqui, né? Mas eventualmente período pode ser semestre, ou pode ser ano, depende de como que são os pagamentos, né, desse tipo. Tá? Então, se ele paga uma vez por semestre, por exemplo, tá? Então essa aqui é a taxa de juros por semestre. Tá? Se ele só faz pagamentos uma vez por ano, tá? Essa aqui vai ser a taxa de juros por ano. Tá? Então depende do período, né, em que ocorrem esses pagamentos. Ok? Tá. Então tá, então tem esse pequeno problema, né, de que eu tenho que esses fluxos, tá, eles estão diferidos no tempo. Tá? Então eu estou aqui no presente e esses fluxos não estão no presente. Então, para poder comparar esse valor com esse fluxo, a gente utiliza esse conceito, né, que a gente chama de valor presente descontado. Tá? Qual que é a ideia desse valor presente descontado? A ideia é pegar esse rendimento que está no período 1, tá, e trazer esse rendimento a valores de hoje. Tá? Então, um rendimento de R a receber daqui a um ano é equivalente a receber R sobre 1 mais I hoje.
Tá? Então eu sou inteiramente indiferente entre receber R daqui a um ano, ou daqui a um período, ou receber hoje R sobre 1 mais I. Por que eu sou indiferente entre essas duas coisas? Porque se eu receber hoje R sobre 1 mais I, eu pego esse valor e invisto, né, nesse título, e daqui a um ano eu vou receber R sobre 1 mais I vezes 1 mais I. Tá? Ou seja, eu recebo R. Tá? Então eu tenho que ser inteiramente indiferente entre receber R daqui a um período ou receber hoje R sobre 1 mais I. Claro isso? Tá? Então R sobre 1 mais I, esse primeiro termo aqui, é o valor presente descontado desse rendimento. Tudo bem? Então tá, então esse cara a gente traz o valor presente, a gente tem esse sujeito. Esse carinha é um rendimento que ele está a dois períodos à frente. Então como ele está 2 períodos à frente, tá, eu tenho que descontá-lo